Gente, tão importante quanto ir ao dentista e cuidar da higiene da boca, escolher os melhores produtos para escovar os dentes ajuda a garantir a manutenção da saúde bucal. Por esse motivo, é ideal saber qual a escova de dente é a correta, é a certa, a mais indicada para você. E por isso, hoje a gente está recebendo aqui a doutora Verônica, que é clínica geral, está ajudando você aí de casa a escolher a escova de dente ideal. A gente sempre vê a doutora Verônica lá no Balanço Geral, com Augusto José, dando todas as dicas, né, direto da COS, mas hoje ela está aqui com a gente para poder falar sobre a escovação. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Vamos falar então sobre a escovação. Qual que é a importância de se escovar corretamente os dentes? O que pode trazer de ruim uma escovação inadequada? Conta mais pra gente. Exatamente. Olha, bom dia para você aí de casa. A gente vai tirar hoje um pouco dos mitos, né, em relação à escovação. Né? Eu vi que na enquete estava ganhando a escova média, né? Muito natural as pessoas acharem que a escova média ou a dura, ela vai fazer aí uma higienização bucal melhor, mas é mito, tá bom? Também vou estar falando um pouquinho sobre as indicações das escovas aí, para qual escova, qual função ela serve, né? Tanto a macia ou a extra macia, a média ou a dura, tá bom? Inclusive tem realmente esse mito, né, de que, e a gente já caiu nesse mito, né, eu já falei ali, a Luana também comentou, sobre a escovadura parecer que escova melhor, enfim. Mesmo. Qual que é a melhor escova para cada pessoa? A gente sabe que tem os tipos de escova macias, as médias e as duras. Qual é a mais indicada para cada tipo de pessoa? Vamos lá. Então, primeiramente, eu vou ensinar como você vai fazer para comprar a sua escova de dente. Quais os critérios aí que você tem que eliminar, né? E para escolher a escova aí que vai ser melhor para você cuidar da sua saúde bucal. Primeiramente, tem que ter cerdas. Quanto mais cerdas, melhor, tá bom? Se tiver algum dispositivozinho de borracha ou plásticozinho entre as cerdas, pode descartar, porque o que faz a higienização dos dentes exatamente é as cerdas, não é nem o creme dental, tá bom? Então, se tiver alguma borrachinha, já descarta, tá bom? As cerdas precisam ser retas, né, paralelas. E outra coisa também que é um fator muito importante, a cabecinha da escova precisa ser pequena, tá bom? Por que pequena, doutora? Porque quanto maior, mais difícil vai ser para você poder higienizar os seus dentes posteriores, né? Vai ficar muito difícil para a escova entrar lá atrás, vai acabar que seus dentes lá atrás vão ficar sem ser higienizados. Então, primeiramente, bastante cerdas, não pode ter plástico, borrachinha entre as cerdas, tem que ser retas, paralelas, tá bom? E a cabecinha da escova tem que ser pequena. Para se higienizar dentes, precisam ser extra macias ou macias, tá bom? Dentes tem que ser extra macia ou macias para prevenir o desgaste do dente, né? E posteriormente sensibilidade. Tem muita gente que comenta sobre a escova elétrica, né? E já de algum tempo para cá até meio que teve uma certa... começou a se popularizar um pouquinho mais, né? As escovas elétricas. Elas são realmente indicadas ou é melhor que a gente mantenha as escovas manuais? Vamos lá, tem algumas indicações sim, tá bom? Se a pessoa possui alguma deficiência que vai limitar ela poder fazer o movimento da escovação, a gente indica a escova elétrica sim, tá bom? A escova elétrica também vai auxiliar para aqueles pacientes que têm dificuldade em controlar a força, que escova com força demais. A elétrica ela vai ajudar ali naquele movimento, não tem necessidade de você exercer a força, você vai só ficar paradinho e deixar com que a escova faça o trabalho. Então ela é indicada para quem tem muita força para poder escovar os dentes, né? E também indicada para quem tem ali a dificuldade para poder higienizar mesmo, às vezes alguma deficiência física, enfim. Com que frequência a gente deve trocar as escovas de dente? Vamos lá. Tem alguns parâmetros que a gente pode se observar. Geralmente, a cada 3 meses deve-se fazer a troca da escova. Ou observar se as cerdas não vão estar retas, paralelas. A partir do momento que a cerda ficou um pouquinho tortinha, ela vai deixar ali de ser eficaz. Então, já tem que fazer a troca, tá bom? Mas geralmente vai variar entre 3 meses. Certo, maravilha. A gente, inclusive, doutora, a gente preparou, na verdade, se trouxe, né, vários exemplos aqui, tanto de escovas quanto também de manequins. A gente pode, inclusive, levantar para ir lá. Obrigada. A gente trazer aqui para quem está nos assistindo no Câmera Mais, alguns exemplos, né, de escovas e também, inclusive, mostrar, né, exemplificar mesmo, Isso mostrando em detalhes qual é a forma correta de se fazer essa escovação para tipos de bocas de dentes de escovas diferentes. O que você trouxe aqui pra gente?
Eu trouxe também um outro dispositivo que auxilia aí na higienização bucal, que no caso é os raspadores linguais, tá bom? Esse daqui, por exemplo, ele tem essas cerdinhas aqui que também vai auxiliar na higienização e ele também serve para poder estar higienizando a língua, tá? Tem que escovar dente, mas também tem que escovar a língua, tem que higienizar a língua aí também, tá bom? Pode usar a mesma escova que se escova os dentes para escovar a língua ou é indicado algum raspador? Pode sim, não, pode sim. No caso, se a pessoa tiver como comprar o raspador, melhor ainda, né? Mas pode sim usar a escova de dente também, tá bom? Certo. O que mais que você trouxe aqui? Ó, para quem faz o uso aí, no caso, né, de aparelho ortodôntico. Ah, essa era uma pergunta que eu tinha para fazer também. Se tem alguma diferença quando se escova dentes com um aparelho. Isso. Vai ficar muito mais dificultoso, né? A gente tem as escovas interdentais, que elas são uns tufinhos, né, que você vai colocar ali entre os brackets para poder estar fazendo a higienização. Tem também os passadores de fio, que você coloca, é um dispositivozinho que você coloca o fio para poder higienizar entre os dentes, tá bom? E a escova dental, né, convencional. Tá bom? Perfeito. Esses raspadores, enfim, como é que se utiliza eles? A gente pode demonstrar aqui também? O raspador de língua? Oh, perdão, como é que é o nome desse? Desse sim. Ó, ele parece como se fosse uma pequena agulha. Como é que é o nome dele? É um dispositivozinho que você usa para poder passar o fio, passa-fio, tá bom? Entendi, ó, passa-fio, tá, perfeito. Isso. Aí você coloca o fio dental entre eles, parece um pequeno, como se fosse um anzolzinho, tá bom? Aí você passa o fio dental entre eles e aí esse dispositivo te ajuda a passar o fio dental entre os dentes com o aparelho ortodôntico. E essa daqui é que é a escovinha bitufo, tá bom? Ela é bem compridinha, ó. Aí você pega nesse dispositivozinho aqui e faz a higienização entre os dentes com o aparelho ortodôntico, Só é necessário quando se usa o aparelho ortodôntico. Isso. Tá. Em alguns casos, tem umas escovas dentárias desse jeito aqui, ó, que ela tem esse dispositivo bitufo, que auxilia também na escovação do siso, tá? A cabecinha bem pequenininha, tá bom? Interessante. Certo. E aí você trouxe também o fio dental. E o fio dental convencional. Eu trouxe o fio dental também e a escova de dente, tá, gente? Ó, o que vai ali trazer uma higienização mais eficaz para você é a escova dental mesmo, é o fio dental. Isso vai fazer com que seus dentes fiquem limpinhos e vai prevenir a doença cárie. Lembrando que, ó, cerdas retas, bastante quantidade de cerdas e a cabecinha da escova pequena, tá bom? Tem que ser pequenininha. Perfeito. Ó, tem muita gente que, quando vai guardar a escova de dente, tem gente que coloca dentro de um copinho, de algum acessório, tem gente que deixa em cima da pia mesmo, enfim. Inclusive, tem escovas que já vêm com aquela cabecinha, aquela capinha que pode acabar protegendo melhor. Qual é a maneira ideal de se guardar a escova de dente? Olha, eu recomendo que pelo menos após a higienização, também higienize um pouco a escova com a água corrente, tá bom? Pode passar bastante água na escova, tentar deixá-la seca para não proliferar a bactéria. Então dá uma batidinha que seja na pia ou no dorsozinho da mão para deixar essas cerdas secas e aí você pode guardar ou na capinha ou no dispositivo, né? Que tem de guardar nos copinhos, enfim. A questão da higienização, de guardar ela ali, é deixar ela mais reta, né? Para poder deixar com que a água escoe e não deixar essas cerdas aqui úmidas. Nunca deixar em cima da pia. Não. Legal, vamos lá. Você trouxe alguns modelos aqui, né, de bocas para a gente poder exemplificar melhor essa escovação. A gente percebe que cada um desses modelos aqui são diferentes, né? Por que você trouxe cada um de um jeito diferente? É porque aqui tem alguns dispositivos diferentes. Por exemplo, ó, esse paciente aqui, né, está simbolizando alguém que tem o uso de implantes, tá? Para poder exemplificar como higieniza, tá bom? Perfeito. Quando a pessoa faz o uso dos implantes, né, principalmente protocolo, que é esse caso aqui, é um protocolo total, ela tem que higienizar as cerdas dos dentes, tem que higienizar entre a gengiva e o protocolo, tá bom? E em alguns casos, tem uma maquininha também que joga ar e água, que ela pode estar passando dessa maquininha aqui, que é vendido também nos consultórios, tá bom? Para facilitar a higienização. Perfeito. Certo? Perfeito. No caso de dispositivos assim, a pessoa pode usar escova média, tá bom? Lembrando que escova macia e extra macia, dentes naturais, escova média e dura, dispositivos, prótese, implante e dispositivo móvel também como aparelho ortodôntico, tá bom? As contenções.
As próteses, as escovas duras, elas servem para higienizar esse tipo de dispositivo, tá bom? Não é para higienizar dente. Aquela situação de retração gengival pode acontecer mesmo? Pode. Quando a pessoa usa escova Muito dura? comum. E acontece devido ao uso da escova dura, cerdas duras e excesso de força, tá bom, pessoal? O que acontece? A pessoa começa a escovar os dentes de maneira rápida, com muita força, escova muito dura e aí começa a acontecer um processo inflamatório nessa gengiva e a raiz do dente vai começar a ser exposta. Essa raiz ficando exposta, a pessoa sente muita sensibilidade com quente, gelado, doce, tá bom? E se começar a inflamar, vai ficar dessa cor aqui. Isso aí você vai ter que mesmo. bater lá na doutora Verônica. Doutora Verônica, deu problema aqui, viu? Não ficou bom, não. E é muito desconfortável, muito desconfortável. Imagino. Sim, ali você trouxe, então, um modelo com implante. Aqui, eu imagino que seja a mesma coisa, certo? Esse outro aqui? Isso. Esse daqui é um pacientezinho, no caso, que usa uma prótesezinha total, tá bom? Ah, legal. Como que a gente vai fazer a higienização no caso de pacientes que faz uso de prótese total? Esse paciente, ele vai ter deixado essa prótese num recipiente com água durante a noite, tá bom? É somente remover da boca e fazer a higienização delas também com a escova ou média ou dura, tá bom? Lembrando, prótese removível, né? Aparelhos ortodônticos, você pode estar fazendo a higienização desses dentes com escovas duras, tá bom? Higienizou, pode estar passando também uma gazezinha no palato para poder estar higienizando, aí coloca o dispositivo novamente. Não se higieniza dentro da boca. Se higieniza com gaze ou com uma escova bem massinha. Não tá pode correto. usar a mesma escova que escovou os dentinhos dura para poder estar higienizando aquela gengiva, tá bom? Ok. Porque é muito sensível. Perfeito. O que mais você trouxe? Vamos lá. Também pacientes com uso de implantes, né, unitários. A higienização sim. também vai ser com escova macia, porque lembrando que tem dentinhos naturais aqui, a gente não pode agredir o esmalte desse dente e não pode agredir a gengiva, tá bom? Para não causar retração gengival, tá? Então vai usar também escovinha extra macia, no caso exemplificado aqui. Pode estar fazendo movimentos de vai e vem e varrendo para cima. Desse jeito aqui. Tá bom? Perfeito. Sem força. Esse movimento para cima, ele sempre, em todos os dentes deve acontecer? Porque eu já vi muita gente, por exemplo, falando sobre movimentos circulares. Sim, é que vai depender da destreza da mão da pessoa. A gente indica que faça o movimento de vai e vem para que essas cerdas entrem entre as papilas gengivais e você faça o movimento de Só um varrer. pouquinho, assim, só pra gente ver melhor. Sim. Aqui, ó, perfeito. Ó, movimento de vai e vem para essas cerdas entrarem entre as papilas gengivais e movimento de varrer essa sujeira para fora. Ah, perfeito. Tá bom? Tremer perfeito. um pouquinho, varre. Tremer um pouquinho, varre. Certo. A questão da bolinha, a gente ensina muito no caso das crianças. Ah, né? é que eu sou uma eterna criança, doutora. As crianças, por quê? Porque a criança ela não vai ter ali uma habilidade muito grande para poder estar higienizando o dente. Outra coisa também que a gente poderia falar é sobre a higienização das crianças, tá bom? Também lembrar que a boquinha da criança é muito pequena. Essa questão da cabecinha da escova tem que ser muito pequenininha para poder higienizar bem os dentinhos das crianças, para poder entrar até lá no fundinho para poder escovar, tá bom? E lembrando também que deve-se fazer aí o uso de creme dental com flúor, Ah, tá? perfeito. Que é uma grande dúvida dos papais. A gente estava falando mais cedo que, assim, doutora, cá entre nós, só entre nós aqui, doutora, não estamos mais no ar. Ó, é só entre nós aqui. Quando eu era criança, não tem aquela pastinha Tandy? Ah, é tão legal, eu adoro aquela pastinha. Aí a gente comia, né, tinha um negocinho, era tão docinho, tão gostoso. Aquela lá é indicada para criança mesmo? Pode usar? Olha, a questão do flúor é que a gente indica que a criança aprenda primeiro a cuspir para não fazer a ingestão do flúor, né, antes de usar uma pasta fluoretada. Porém, o que a gente indica, né, quando for colocar a pastinha na escova da criança, que seja da quantidade de um carocinho de arroz. Ah. Então, é uma quantidade muito pequena. Então, a gente entende que não tem necessidade de tirar o flúor, que é algo tão importante para a saúde bucal, mesmo que a criança degluta um pouquinho da pasta dental. Agora, antigamente, a gente é docinha, né? A gente comia bastante. E tem alguns casos de fluorose hoje em dia, que a gente vê bastante a galerinha com os esmaltes dentários tudo manchado. É consequência da ingestão da pastinha docinha. Então não pode, doutor? Não pode, não pode Poxa comer. vida. Então fica a dica, então. Não vamos usar, galera, porque não vai dar certo. Doutora, e fio dental sempre, né? Fio dental sempre.
Lembrando que não adianta só escovar os dentinhos e não passar fio dental. Acumulou alimento entre os dentes, vai dar cárie, vai dar canal e vai dar desconforto. Ou seja, se você tá aí errando na hora da escovação, não está usando sempre o fio dental, teve problemas em relação a usar a escova dura demais quando não era necessário, não usou a escova macia, que cá entre nós é um pouco caro, mas que é necessário que você use. É importante que você entre em contato com a doutora Verônica, que está sempre esperando por você na COS, certo? Isso mesmo. Lá tem todo o serviço, tudo que for necessário. Todos os atendimentos, a gente fala que é uma clínica bem completa. A gente vai ter quase todas as áreas da odontologia. Então, uma clínica que está ali pronta para receber você, só nos procurar. Tá aí telefone, Instagram na tela para que você possa entrar em contato, tirar mais dúvidas, inclusive o próprio Instagram da doutora Verônica, que também está sempre dando dicas e tudo mais por lá, Isso, é muito né? importante seguir as redes sociais, porque às vezes a gente está dando dica ali de escovação, dicas para as crianças, né? A gente também atende pacientes especiais ou dicas de implante, enfim. A nossa rede social está sempre bombando, então segue a gente lá para ficar por dentro das novidades. Maravilha, tá aí então, tá dado o recado. Essa é a dica da doutora Verônica em relação à escovação. Obrigado, viu, doutora? Eu quem agradeço. A gente agradece. Eu te vejo hoje no balanço? Como é que é o negócio? É? Ah, tá. Sempre tá lá no Balanço Geral com o Augusto José, né, ô Renata Beccari? Isso. Olha, e essa dica aí da escovação rápida, eu que sempre tô aí atrasada, sempre tô apressada, essa eu levei pra vida, viu? Porque depois que você tem uma retração gengival e você passa a ter essa sensibilidade, a gente começa a ponderar e a respeitar um pouquinho mais o nosso corpo. Então siga todas essas dicas aí de saúde bucal para você prolongar a saúde dos seus dentinhos, tá certo? Junte-se a nós, inscreva-se no nosso canal.